E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor mangá que eu li esse ano, viu? Que mangazaço, meus amigos! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Declínio de um Homem, do mestre Jorgito. Foi publicado no Brasil pela editora JBC, que publicou agora no final do ano, né? Fizeram a tempo da CCXP para aproveitar a presença do Jorgito no Brasil, o que não adiantou muita coisa, porque o Jorgito não podia autografar o livro, né? Mas, cara, vou dizer pra você, gibizaço, e, na minha opinião, é o segundo melhor mangá do Jorgito, só perde pra Uzumaki, tá? É um quadrinho, assim, incrível, e que é bem diferente das outras obras do Junji Ito, tá? Fica chamando ele de Jorgito aqui porque a gente ficou brincando, tá? Acabou que só chama o homem de Jorgito agora, mas é do Junji Ito, tá? Só perde pra Uzumaki, e é um quadrinho que é bem diferente dos outros quadrinhos, dos outros mangás que ele já fez. Por quê? Primeiro, que isso aqui é uma adaptação literária. Então, é baseado na obra de Osamu Dazai, né, no livro chamado Declínio de um Homem, que é um clássico da literatura japonesa dos anos 1920, que inclusive está disponível, o livro original está disponível em português, tá? Vou deixar o link junto com o link do mangá. Então isso aqui é um clássico e o Jorgito está fazendo uma adaptação literária, né? Então não é uma história original escrita por ele, não. Isso aqui é uma adaptação. Também não é uma história de terror, como as que ele normalmente faz. É uma história, assim, aí que tá a dualidade, a dicotomia da coisa, porque apesar de não ser uma história de terror, como é Uzumaki, Tomie, Gyo e todo o resto que ele fez, é uma história que é muito mais pesada, na minha opinião, do que todas essas, né? Por quê? Porque isso aqui é uma história que é baseada em fatos, baseada na vida miserável que levou o Osamu Dazai, que inclusive morreu, né? Ele se matou, ele se suicidou e tal. E teve problemas com alcoolismo, abuso de drogas, abuso sexual. Nossa, todo tipo de desgraça aconteceu na vida desse homem, né? E ele coloca tudo isso nas páginas desse livro. Logo, é um quadrinho que é muito mais pesado do que, né, as obras de terror que o Junji Ito normalmente faz. Então deixa inclusive aqui o aviso, né? Se você tem problemas de abuso de drogas, alcoolismo, tem tendências suicidas, já foi abusado, né? Isso aqui pode, né? Tem uns gatilhos aí. Então saiba disso se quiser ler isso aqui. E lê devagarzinho, né? Se você, né, tiver esses problemas e tal. Pra mim, não, felizmente, nunca tive esse tipo de problema. Então eu li numa tacada só, porque é aquilo. Também é um livro assim que te prende. E apesar de ser um calhamaço, assim, eu li isso aqui, sei lá, numa tarde, porque você quer saber o que é que acontece, sabe? Mas é um livro assim que é pesadaço, pesado, muito mais pesado do que todos os livros de terror do Junji Ito, apesar de não ser um livro de terror, propriamente dito, né? Outra coisa, outra diferença, é que esse não é um quadrinho com contos curtinhos, fechados, como o Junji Ito faz, né? Até em obras como a Tomie, por exemplo, as histórias giram em torno dessa mesma personagem, mas são histórias curtinhas, autocontidas, tal, né, que dá pra você ler um pedacinho aqui, aí depois você lê um pedacinho amanhã, e assim vai. Aqui não. Aqui são 600 páginas de uma só história, com começo, meio e fim. Até por isso você quer ler rápido, porque não é, sabe, uma história curtinha que você lê e termina ali. Não, você quer ver o final, então você vai até, né, 600 páginas, assim, de uma história grande, que não é a regra, né, na totalidade da obra do Junji Ito. Então é isso, adaptação literária, uma história bem mais longa e não é uma história de terror. Então isso aqui é um livro bem atípico, né, dentro da bibliografia do Jorgito, mas é um livro realmente especial, né? Falar um pouquinho da edição antes de mergulhar na história. Eu achei muito bonita, tá? Eu vi gente falando na internet, e também foi a minha opinião quando eu vi isso aqui na Amazon pela primeira vez. Nossa, que capa feia!
confesso a vocês, eu tive a mesma impressão quando eu vi isso aqui na Amazon lá, mas ao vivo é muito mais bonito, tá? E tem a ver com a história, esse desenho aqui, né? Depois vocês vão entender quando vocês lerem e tal. Mas assim, eu acho que ao vivo o livro ele é muito mais bonito, muito mais impressionante do que na internet. Na internet eu também achei feio, tá? No geral, eu achei uma edição bem bonita. Tem um dust cover aqui, né? Vou mostrar, tirar para vocês verem. A edição sem o dust cover é ainda mais bonita e tem uma textura realmente bem gostosa, tá? É um acabamento meio plástico assim e tem umas ranhuras que torna assim um livro realmente assim tatilmente é muito gostoso de ter ele na mão, sabe? Então é bom um livro que assim, sabe, que você se sente bem lendo e tal, faz diferença. Tem esse cabeceado vermelho aqui, tá? O livro acabamento incrível, tradução muito boa, não vi problemas de adaptação e tal. Essa aqui é a guarda, a primeira guarda, a segunda, né, é igual também. Tem umas páginas coloridas aqui no início, se eu não me engano. Não, me engano. É tudo preto e branco mesmo. Mas enfim, livro bem bonito. Se eu não me engano. Eu ia dizer assim, tem fitilho, não tem fitilho. Enfim, edição muito bonita, tá, pessoal? Bem caprichada, eu achei bem gostosa mesmo. E eu acho que ao vivo é bem mais bonito do que na internet, tá certo? Então, tem que fazer esse parênteses aqui, porque eu vi o pessoal reclamando, a edição da JBC tá feia e tal. Não tá feia, não. Eu achei bem bacana e eu sou bem exigente, vocês sabem disso, tá? Beleza, sobre o que fala isso aqui? O Junji Ito, ele não se atém somente a fazer uma adaptação literária, assim, tipo, adaptar tudo certinho, não. Ele tem uma coisa que ele faz que eu acho que é a marca de um grande autor. Eu não posso falar agora o que é, porque, enfim, tem spoiler, então eu vou falar mais no fim o que é que ele faz que torna essa obra tão boa. É algo que ele faz nas 50 últimas páginas, mas que realmente faz toda a diferença em tornar essa uma adaptação marcante, que não é, sabe, só adaptar, sabe, 100% do que está no livro, não. Ele dá um twist, assim, mas que é uma coisa que, pô, faz toda a diferença, que eu vou falar no fim do vídeo, tá certo? Então se você não se importa com spoiler, fica até o final que eu vou falar, tá? Mas o livro, né, e o gibi Declínio de um Homem, conta a história de um rapaz chamado Yozo Oba. É esse mesmo o nome dele? Isso, Yozo Oba, que é o nosso protagonista. A história segue o Yozo do começo ao fim da sua vida, literalmente. A gente vai ver ele desde criança até os seus últimos dias como um velhinho e tal. Então a gente vai ver toda a sua trajetória, né? Ele vem de uma família rica, o seu pai era político, e o Yozo, ele tem um problema em demonstrar os seus reais sentimentos, né? E ele esconde isso aí agindo como um palhaço, né? Sempre utilizando o humor como um escudo. Então, ele é uma pessoa que tem diversos problemas porque ele foi abusado durante a sua infância. Eu não vou dizer por quem, né? Você só vai descobrir quando você ler. Mas ele acha que não vale a pena denunciar aquilo. Então ele continua a viver com isso, só que se esconde por trás do humor. Então ele é o palhaço da família, ele é o palhaço da turma, né? E ele consegue seduzir as pessoas com esse bom humor dele, né? Sempre agindo como palhaço e tal. Mas tinha um garoto na escola que não cai nessa, né? É a única pessoa que fala assim: você tá fingindo. Isso daí tudo, essa sua alegria, isso daí é tudo fingimento. Você tá mentindo. É a única pessoa que consegue enxergar por trás da cortina. E o Yozo fica em pânico, né, com o fato de ter uma pessoa que ele não conseguiu enganar. Então ele fica perto desse garoto assim, para impedir que ele conte o segredo do Yozo, né, que tudo aquilo dali era uma farsa, né? E esse mesmo garoto que consegue ver por trás da cortina, ele também sente que o Yozo pode ser um grande artista, né? Ele mostra para o protagonista uma pintura ai meu Deus, o Van Gogh. Van Gogh.
E diz, olha só, isso aqui é uma pintura amaldiçoada, assim, isso aqui é quem ele é de verdade. E daí o Iose ele faz um autorretrato, né, que supostamente mostra quem ele é realmente. E assim, um desenho impressionante que marca ele e define, né, quem ele vai ser no futuro. Vou ser um artista, né? E foi por conta da influência desse garoto que ele, né, tomou essa decisão que vai se tornar um artista, fazer esse autorretrato e tal. Mas a amizade dos dois acaba de forma trágica, né? Que eu também não vou entrar em detalhes aqui e tal. Mas beleza, né? O Iose decide que vai ser um artista, ele vai para a escola de artes, né? Um pouco mais velho. Dentro dessa escola, ele faz uma amizade com um cara chamado Horiki, que é uma espécie de frenemy, né? Aquele amigo com quem você nutre uma certa rivalidade e que é uma péssima influência para o Iose, né? Então, por conta do Horiki, ele começa a frequentar, né, os puteiros da cidade, começa a beber pra caralho, vira comunista, né? Isso aí, ó. Naquela época que o comunismo era criminalizado no Japão, o nosso protagonista ele começa a ir para as reuniões do Partido Comunista, né? Que era tudo clandestino e tal, sem nunca se tornar um partidário assim ferrenho e tal. Ele meio que tá lá, vamos ver. Assim, o que a gente sente é que ele é uma pessoa profundamente entediada e que ele quer fazer as coisas que são erradas, como ser comunista, como transar com prostitutas, como beber pra caralho, sabe? É uma tendência assim autodestrutiva, né? Que é muito influenciada por causa desse amigo ali do Horiki, né? Então ele, né, começa a se entediar com aquilo e faz a primeira tentativa de suicídio dele, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele tenta se suicidar. Ele não consegue, mas ele leva uma pessoa que lhe era cara a cometer suicídio, né? Então, o fantasma dessa pessoa vai assombrar ele. E é apenas um entre os muitos fantasmas que vão assombrar o nosso protagonista ao longo da sua vida, né? Então ele continua, né? A gente vê ele um pouco mais velho. Ele entra em desgraça porque a família dele tem notícias da tentativa de suicídio dele e isso mancha a reputação da família inteira, né? Então eles deserdam o Iose. Ele vai tentar se consertar, ele encontra uma menininha que é super inocente e é super bonitinha, que gosta dele, que está decidida a fazer o Iose tentar parar de beber, então eles se juntam ali e por um momento parece que ele vai conseguir, só que acontece algo com essa menina que vai também influenciar a relação dos dois, então ele entra ainda mais fundo nessa espiral de autodestruição dele. Então é assim que a gente vai vendo, né, ele sempre afundando mais e mais e mais e mais na sua vida, né? Essa é uma história que ela é ficção, tá? Mas ela é muito influenciada pela vida do próprio autor, né, o Osamu Dazai. E a partir daqui eu quero dar uns spoilers, tá? Então se você não leu esse quadrinho, quer ler, não quer ter a surpresa estragada, pare o vídeo por aqui, tá? Se você não se importa com spoilers, também não vou falar nada muito grave e tal, mas se você não se importa, pode assistir, tá certo? Como eu disse, esse quadrinho ele é muito influenciado em eventos que aconteceram de verdade com o Osamu Dazai. E o toque de mestre que eu acho nesse quadrinho tem a ver com a primeira cena. A primeira cena do quadrinho, você vai ver um cara que está tentando se matar na beira do rio com a sua namorada. E você pensa desde o início que aquela pessoa é o nosso protagonista, né? E você fica lendo o livro, eu pelo menos, né, tentei ler o livro assim para ver quando é que aquela cena mostrada lá no começo ia chegar. Só no finalzinho que a gente descobre que na realidade aquele não é o Iose, mas sim o autor, o Osamu Dazai, que de fato se mata com a sua namorada, que inclusive se chama Tomie. Aí eu fico assim, meu irmão, que foda. E daí o que acontece? Chega no final, como eu falei, né, o nosso protagonista, o Iose, ele vai entrando nessa espiral de autodestruição e ele vai acabar no manicômio. E quem é o amigo dele lá no manicômio? O nosso autor, o Osamu Dazai. E isso, é claro, não é algo que está no livro original, mas foi aquele toque de gênio, de mestre do Junji Ito, né?
Então, a gente vai ver altas conversas entre o nosso protagonista e o autor, Osamu Dazai, no manicômio, né? Daí vai acontecer algo, né? Que o nosso protagonista, o Yoso, ele vai se mudar, né? Vai viver isolado numa cidadezinha litorânea no Japão e tal. Até o momento, anos depois, que o autor, o Osamu Dazai, ele vira um autor de sucesso e ele vai visitar o nosso protagonista lá onde ele tá morando, né? E eu acho foda assim, essa coisa metalinguística, né? Você pegar o próprio autor, transformar ele num personagem, fazer ele interagir com o protagonista e a gente vai descobrir que aquele cara no começo era o autor e não o... Cara, eu achei isso foda. E o que acontece? Eu não conhecia nada do Osamu Dazai, né? Eu fui lendo isso aqui, beleza, foda-se, Osamu Dazai, sei lá quem é, fui lendo. No final, quando eu descobri isso, eu, caralho, esse cara é foda. Aí eu fui ler a respeito do autor, e daí que eu descobri, né, que a esposa dele se chamava Tomie, que ele realmente se matou afogado em 1942, na beira daquele mesmo rio, tudo como tá descrito aqui, sabe? Então assim, bicho, quadrinho genial, só não é melhor do que o Uzumaki, porque o Uzumaki também tem um lance assim, sei lá, o negócio da espiral e como ele faz uma puta história de terror em torno desse símbolo, né? E graficamente eu acho que é mais interessante e tal. Mas esse quadrinho aqui, depois do Uzumaki, pra mim é o melhor do Junji Ito, sabe? Desenho impecável, storytelling impecável, tudo lindo, quadrinho magnífico, tá? E eu recomendo fortemente a compra, tá certo? Vou deixar o link na descrição. Acabou de ser lançado, tá? Ainda consegue com desconto de pré-venda. Custa R$100 e poucos, mas garanto pra você que vale a pena, porque é um livrão, 600 páginas, super bem acabado, tá? Acabamento realmente deluxe. Não mostrei pra você as artes, mas é Junji Ito, cara, não tem como errar. O cara desenha bem pra caralho, certo? O livro tem muito sexo, tem violência, muita violência, tem tudo isso que eu falei pra vocês. Enfim, olha isso aqui, velho. É demais. Não vou falar mais, tá? Leiam Declínio do Homem, um dos grandes mangás publicados esse ano. Na minha opinião, o melhor, tá? Publicado em 2023. Então tá aí o meu review. Declínio do Homem, Junji Ito, editora JBC, link na descrição e o link também para o livro original, caso você queira ler e fazer aí as comparações e tal. Então, se você já leu, me fala o que é que você achou, tá? E vamos continuar a conversa aí nos comentários. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E, novamente, o link está na descrição caso você também queira ler Declínio do Homem. Garanto para você que vale muito a pena. Agora ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Comiczão.